Vamos tentar entender essa celeuma, esse imbróglio envolvendo o senador Marcos Duval, Alexandre de Moraes, Daniel Silveira. Vamos tentar entender isso agora. Porque uma coisa que eu percebi nessa primeira semana como deputado federal é que é muito difícil você exercer seu cargo, você participar das reuniões, fazer votações, seguir com a sua agenda como deputado e conseguir acompanhar as notícias como você consegue não sendo um deputado. É muito difícil. Então eu tirei ontem, o final do dia de ontem e hoje, até agora, eu estou tentando entender o que foi que aconteceu para fazer uma linha cronológica, achar uma lógica nisso tudo, porque está tudo muito estranho. Mas aqui vai as minhas conclusões, vou fazer uma leitura e vamos ver se você concorda comigo, tá bom? O senador Marcos Duval, ele é um cara que tá batendo de frente contra o PT, nesse sentido de tentar levar uma CPI do Flávio Dino, porque o Flávio Dino, de acordo com o Marcos Duval, e das informações que ele conseguiu coletar, ele faz parte de um grupo de inteligência lá do Senado, que tem acesso à ABIN, e de acordo com o que ele fala, ele tem provas, ele disse, de que o Flávio Dino e o Lula sabiam do que estava acontecendo, sabiam dos planos de invasão, e optaram por não fazer nada, justamente para usar isso como capital político. E isso realmente parece que tomou corpo dentro do Senado. Então o Marcos Duval, ele meio que se tornou ali um perigo para o PT. Imagine uma CPI, o impeachment de um ministro da Justiça, o Flávio Dino. E beleza, isso aí é algo que realmente tocou o alerta, né? Deixou eles meio desesperados, a galera do PT, essa quadrilha criminosa que ocupou o cargo. Beleza. O que acontece? Na votação do Senado, logo após a votação do Senado, você deve ter visto o vídeo, o MBL, o grupo do MBL, viralizou o vídeo do Marcos Duval abraçando o Alcolumbre, que é um dos indivíduos mais podres que já ocupou o cargo público no Brasil, abraçando o Alcolumbre como se fossem grandes amigos, celebrando a vitória do Alcolumbre, porque com a vitória do Pacheco, o Alcolumbre vai para a CCJ. Bom, esse trecho desse vídeo viralizou e as pessoas começaram a bater no Marcos Duval nas redes sociais dele. Isso o afetou, ele tem sofrido muitos ataques ao longo dessas últimas semanas, em parte também por não ter se posicionado contra o Pacheco logo no início, e acho que isso afetou tanto que ele foi fazer uma live. Nessa live, você também deve ter visto isso, ele deixa entrar lá os dois ucranianozinhos, né, temporários, aqueles que vão fazer o Tour de Blonde, um grande equívoco de bater papo com aquelas duas pessoas ignorantes. Mas resumindo, ele foi fazer essa live e para tentar se defender do ataque da militância adolescente do MBL, ele falou algo que eu sei que não é verdade, porque durante essas últimas semanas eu conversei com ele várias vezes, até para tentar converter o voto dele do Pacheco pro Marinho, e ele entendeu no final das contas, isso eu tenho que deixar claro, que chegou um momento que ele entendeu por que ele tinha que votar no Marinho, declarou seu voto publicamente, inclusive. O que aconteceu é que, durante a live, para apaziguar os ataques da galerinha do MBL, ele vira e fala que o Bolsonaro e o Daniel Silveira me pediram golpe, queria fazer o golpe, eu não entrei, olha só como eu sou democrata. Preste atenção, para apaziguar os ânimos de um grupinho idiota, ele comprou briga com toda a sua base, mas foi num momento de desespero, porque ele tinha falado para mim que a história não era bem aquela, ele tinha falado outra coisa para mim, inclusive a Veja soltou uma matéria. Naquela hora eu vi, cara, ele tá falando isso só pra apaziguar os ânimos da galerinha do MBL que tá atacando ele, mas vai começar a apanhar, assim, como ele nunca viu na vida, porque agora ele foi pra cima do Bolsonaro. Daí depois ele fez 4 versões diferentes, ele entrou no momento ali, eu acho que desespero, né? Pra apaziguar uma turma, ele falou algo que a imprensa pegou, jogou uma projeção absurda, né? Bolsonaro preparou o golpe, aí veio aquela coisa do golpe Tabajara, que Moraes falou e tal. Só que aí as coisas começam a complicar. Porque a partir do momento que ele fala isso, ele fala que teve essa conversa com não sei quem, acho que ele falou foi com o Daniel Silveira, primeiro Daniel Silveira Bolsonaro, depois só o Daniel Silveira. O que acontece é que o Alexandre de Moraes vai e coloca ele no inquérito. Joga um senador da República no inquérito, que ele abriu de ofício também. E manda prender o celular do Marcos Duval. Aí o Marcos Duval não gostou muito dessa história. E agora o Marcos Duval tá indo pra cima do Alexandre de Moraes. A briga ficou meio que contra Marcos Duval e Alexandre de Moraes. Vamos pegar separei algumas matérias aqui. Então, olha lá. Aí chega ao ponto do Alexandre de Moraes, que era, até determinar lá, a quebra do sigilo de fonte. Algo que é sagrado no Brasil. Tentaram fazer isso com a Vaza Jato, lembra? Com o The Intercept. Não conseguiram. Mas o Alexandre de Moraes, numa canetada, obrigou a CNN, a Globo News,
a quebrar o sigilo de fonte, entregar todo o conteúdo da entrevista, não só o que tinha sido publicado, mas todo o conteúdo mostrando quem participou, quem são jornalistas e tudo mais, o que seria péssimo para esse jornalista, né? E ainda multar as empresas se não o fizessem. Quando ele viu que tinha feito algo terrível, porque o cara ele tá numa situação de poder assim tão absurda como ninguém nunca teve no Brasil. Nenhum brasileiro na história da nossa nação teve tanto poder quanto o Alexandre de Moraes tem hoje. Mas quando ele percebeu que tinha sido feio demais e a imprensa foi pra cima dele, ele recuou. Moraes diz que agora só quer o que foi publicado. Se ele só quer o que foi publicado, então tá na publicação. É só copiar, é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, ele deu uma recuada, só que o Marcos Duval foi pra cima. Marcos Duval ficou chateado de ter sido colocado no inquérito, teve seu celular apreendido. Rapaz, o Marcos Duval foi pra cima. Só que tem um detalhe, nisso tudo, Alexandre de Moraes falou assim que o Marcos Duval seria colocado no inquérito por denunciação caluniosa. Só que o Marcos Duval está fazendo uma denúncia contra o Bolsonaro, Daniel Silveira e também Alexandre de Moraes. Quando ele fala que ele já tinha conversado com o Alexandre de Moraes, ele fala inclusive que tem os prints disso, já tinha falado dos planos do Daniel Silveira, do Bolsonaro, aquela coisa toda, e o Alexandre de Moraes não orientou ele. Eu vou trazer a matéria aqui, vamos lá. Vamos seguir a linha cronológica, né? Duval afirma que Moraes não orientou a formalizar plano de suposto golpe. Então aí seria um crime de prevaricação. Se você fala para uma autoridade, um juiz do ministro do Supremo Tribunal Federal, que um crime está sendo organizado para acontecer e essa pessoa não fala nada, não transforma isso no inquérito, ou não faz uma investigação, ou não denuncia, essa pessoa está prevaricando. A mesma coisa que eles acusaram o Bolsonaro quando aquele deputado disse que alguém foi lá para fazer aquelas negociações estapafúrdias da vacina e o Bolsonaro não fez nada. Isso que é prevaricar. É a mesma coisa que o Duval está acusando o Flávio Dino de saber que estavam planejando a invasão dos prédios públicos e não fez nada para poder se aproveitar dessas cenas. Então aí nós temos uma situação. Um senador da República está acusando o Alexandre de Moraes de um crime, de prevaricação, ministro do Supremo Tribunal. E as provas estariam no celular do Marcos Duval, nas conversas que eles tiveram pelo WhatsApp. Mas aí o que o Alexandre de Moraes determina? A apreensão do celular do Duval quando ele foi prestar queixa, fazer um interrogatório lá, né, declaração na Polícia Federal. Polícia Federal pede autorização para devolver celulares de Marcos Duval e Valdemar Costa Neto. Preste atenção. Marcos Duval fala que tem provas, ele fala até aqui, Marcos Duval fala que tem provas. Tem comprovado no celular dele. Aí imediatamente o celular dele é apreendido pela pessoa que seria impactada pelas provas que estão no celular. É tipo assim, eu sou o juiz, você fala que você tem prova contra mim, que está no seu celular, eu determino que seu celular seja apreendido. Olha a situação que nós estamos chegando. Eu só consegui entender a gravidade disso agora. Até então eu não estava dando muita moral para o que estava acontecendo. Mas vamos lá, continuando, olha. Moraes no olho do furacão, Duval. Ele me orientou em conversa com o Bolsonaro. E além disso tudo, Duval afirma que o Moraes orientou ele a como se portar na conversa com o Bolsonaro. Cara, peraí. Então nós estamos tendo uma situação pior do que a gente imaginava. Bem pior do que nós imaginávamos. Agora nós temos um senador que foi colocado no inquérito, aberto de ofício, que teve seu celular apreendido. Ele fala que nesse celular ele tem provas de que o ministro do STF, que determinou tudo isso, ficou sabendo dos planos, não fez nada e ainda orientou ele como se portar. Ou seja, prevaricou, o que seria gravíssimo. Seria, se for verdade. Tudo tem que ser provado, galera. Que fique bem claro isso aqui, tá? Porque eu tô entendendo isso agora, eu não tô acreditando que a gente chegou no nível de loucura no nosso país. E aí me chamou a atenção um detalhe. O Randolfo Rodrigues, que é aquela pessoa que mais adora quando qualquer um de direita é preso, meio que sai em defesa do Duval e fala que o Duval, a situação dele vai ser resolvida no Conselho de Ética e não por Alexandre de Moraes. Ou seja, defendendo a imunidade do senador. Não pelo Alexandre, mas o Conselho de Ética. A impressão que eu estou tendo é que o PT, e aí, se o pessoal do Alexandre de Moraes estiver escutando isso, olha só. O PT agora, a minha leitura, o PT usou Alexandre de Moraes nesses últimos tempos para atacar Bolsonaro bom, vocês já sabem o que ele fez com o Bolsonaro nesse período de 2 anos, né? Instrumentalizou o Alexandre de Moraes. Agora que o Bolsonaro já saiu do jogo, Alexandre de Moraes não é mais necessário, porém tem muito poder. E tem demonstrado que não tem medo de usar esse poder dele. O PT agora vê uma oportunidade,
Olha só, ele tá vendo uma oportunidade de retirar o Moraes do jogo, já que mais da metade da população brasileira festejaria se o Moraes sofresse o impeachment, e o PT agora é dono do Senado. O PT é dono do Senado, com Pacheco. Então, talvez o que o PT está organizando justamente é isso, tirar o Moraes, e o Lula poderia colocar mais um ministro do STF. Porque não tem nada mais valioso no Brasil hoje do que ser dono de um ministro do STF. Não tem nada que se compara. Então, cara, eu tô achando que o PT vai jogar o Moraes na fogueira agora, vai deixar o impeachment rolar solto. Pacheco vai reconquistar um pouco a sua... Porque ele tá bem queimado agora, né? Mas bem, talvez um dos políticos mais queimados hoje no Brasil. Reconquista um pouco da sua credibilidade. O PT joga mais um ministro no STF. E o Alexandre de Moraes... Cara, eu tô vendo isso. Eu posso estar vendo coisas que eu quero ver, né? Wishful thinking, que a gente fala. Mas a impressão que eu tô tendo... E outra... E ainda virão os prints, porque o Duval disse que ele já tinha feito backup de todas essas conversas e tem os prints onde ele consegue provar que ele avisou o Moraes que isso estava acontecendo. Dos planos lá de golpe, sei lá qual que era o plano. Da gravação queriam que ele gravasse a conversa com o Moraes. Então, tá tudo muito estranho. Parece que o sistema percebeu que tá na hora de cuspir Moraes pra fora pra voltar a atenuar a situação e eles poderem voltar a roubar tranquilamente. Porque muita atenção tá sendo puxada pra esse pessoal. Muita atenção, o tempo inteiro. Então eles querem apaziguar os ânimos, eu acho que pra apaziguar os ânimos eles vão... Essa é a minha leitura. Escreve no comentário o que você tá achando. Eu tô achando que a galera do PT e da esquerda tá prestes a entregar o Moraes pra poder voltar à normalidade e eles poderem voltar em paz. Isso foi o que eu consegui entender até agora, tá? Mas que tá complexo, e tá uma celeuma isso aqui, tá um imbróglio como eu nunca vi antes. Um abraço, não se esqueça de criar seu perfil na Costa TV, o link tá aqui embaixo, aqui em cima. Lá você assiste vídeos que nem no YouTube, é uma plataforma igual ao YouTube, só que lá você ganha dinheiro por assistir os vídeos. Um abraço.